TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, como é bom estarmos juntos, iniciando mais um programa Páginas da Bíblia. Essa temporada apaixonante dos grandes personagens da Bíblia tem nos feito descobrir preciosidades que a gente já sabia que existia, mas que a gente ainda não havia se detido com mais carinho, com mais atenção. Então estamos tendo essa oportunidade hoje e para conduzir esse nosso programa, nos orientar, nos ensinar, conto aqui com a presença de nossos mestres. Ao meu lado aqui eu tenho o Padre Carlos Botura, quem agradeço a presença. Olá, gente. Nossa mestra, professora Ieda, a quem agradeço também. Uma alegria estar aqui com vocês. Então, com eles nós vamos conduzir hoje todo o nosso estudo, nosso entendimento sobre um personagem que a gente conhece muito, eu pelo menos conheço muito pouco. Penso que a gente tem tido a oportunidade de falar pouco sobre ele, porque a Bíblia também não discorre muito. Mas vamos agora conhecer Barnabé. Vocês já ouviram falar de Barnabé? Tenho certeza em alguma passagem de Paulo, alguma história em que Paulo vai se encontrar com Barnabé. Então vamos saber quem é esse personagem encantador. Eu peço para isso que vocês abram o livro do Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4. Nós vamos começar a ver aqui já o início das primeiras comunidades cristãs e vamos ver quem é Barnabé. Então, para isso, eu peço que vocês acompanhem esse pequeno trecho que nós vamos ler, do versículo 32 até o versículo 37, que vai falar, então, um pouquinho sobre Barnabé, para a gente poder dar o pontapé inicial. Aqui vai dizer: a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessidade alguma, nem necessitados. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores da venda e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo sua necessidade. José, a quem os apóstolos deram o codinome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era levita originário de Chipre. Sendo proprietário de um campo, vendeu e trouxe o dinheiro, depositando-o aos pés dos apóstolos. Eu quero aqui já começar com Ieda fazendo uma pergunta. Ieda, esse gesto de abrir mão de uma propriedade era algo inusitado, era algo que iniciava uma nova ideologia, uma nova forma de pensar nos outros, não era isso? Uma questão de partilha, que era uma coisa assim que estava se iniciando nesses grupos dos primeiros cristãos, né? E quem era Barnabé para ter feito isso? Então, Barnabé, ele foi um membro muito importante da comunidade primitiva de Jerusalém. Ele era um colaborador dos apóstolos. Aqui o texto que a gente acabou de ler, né, ele vai falar do retrato da comunidade, né? A primeira comunidade cristã, né, ela tem essa característica da partilha do bem comum. Então, a primeira comunidade cristã, como a gente sabe, no início do livro dos Atos, capítulo 1, 12, a primeira comunidade, ela se formou em torno dos apóstolos, né, e de Nossa Senhora no cenáculo, com a vinda do Espírito Santo. Porém, essa comunidade, ela se expandiu, ela cresceu muito. A comunidade cristã, o texto até fala aqui no início, no 32, no 4:32, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Então existia uma unidade muito profunda
entre os membros dessa comunidade. E aí aparece, então, e é uma característica muito bonita e algo que deve ser exercitado até hoje, naquele tempo e hoje também nós devemos exercitar, né? É a partilha, né? A partilha que gera a fraternidade. Então, existia que o texto fala, né? Ninguém considera só um só coração, uma só alma, né? Então, a unidade era muito forte nessa primeira comunidade cristã. Ninguém considerava, né, propriedade particular as coisas que possuía. Então, tudo era posto para o bem comum. Então, isso não existia na comunidade pessoas que passavam necessidade, né? Pessoas que passavam fome, pessoas que estavam desamparadas. A comunidade cristã, né, era acolhedora, uma comunidade, quer dizer, é um modelo, né, ideal de comunidade. Isso, que serve de exemplo para nós sempre, né? Que serve... Devemos tender a isso ao menos, não só uma comunhão espiritual, mas também material sempre que possível. Daí as nossas doações, tudo que a gente busca fazer, né? E no caso, Barnabé, como é colocado aí, ele é nascido em Chipre, levita, ou seja, né, da tribo de Levi, que era a tribo que primeiramente na história da formação do povo de Israel eram os que eram sacerdotes, mas que com o tempo perderam o sacerdócio, passando para outra linhagem, mas eles permaneciam como aqueles que serviam o templo de Jerusalém, né, em várias funções, desde a limpeza, o policiamento, digamos assim, a segurança, o coro e assim por diante. Então é muito provável, embora a gente não possa afirmar, não temos informações, mas é muito provável que o Barnabé, nascendo em Chipre, ele estivesse já morando em Jerusalém há algum tempo, provavelmente, e está entre os primeiros convertidos logo depois do Pentecostes, como falou Ieda, né? Ele já aparece nessa comunidade primitiva como um grande exemplo, né? E depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente, então ele exerce uma liderança bastante grande junto aos apóstolos, colaborando com os apóstolos. Então, aí o texto diz, né, o que é que Barnabé fez? O padre Carlos acabou de falar que ele é um exemplo de generosidade, de partilha, de fraternidade. O que ele fez, aí está no versículo 37 desse capítulo 4, ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Provavelmente ele teria algum terreno, né, em Chipre, porque ele nasceu em Chipre, e ele pegou esse bem que tinha, né, e colocou aos pés dos apóstolos. Isso quer dizer o quê? Colocou à disposição, né, para que fosse distribuído aí a cada membro conforme a necessidade de cada um. Então, ele é um exemplo assim, de generosidade, de partilha, e de fraternidade. Agora aqui, ele é descendente de judeu. Ele não é judeu, ele nasce fora do território da Palestina. Chipre é uma ilha, é uma ilha que está situada no mar Mediterrâneo. E ela fica num lugar bem assim estratégico entre a Ásia, né, o território ali da Palestina, e também a Europa. Então é um lugar ali próximo, não é muito distante. E ele, aqui o texto diz que ele é cipriota. Então, quem nasce em Chipre é cipriota. Hoje, esse território, essa ilha de Chipre, ela pertence à União Europeia, né? Então, o que mais aqui? Ele era tão, assim, íntimo da comunidade primitiva, dos apóstolos, que o nome dele, na verdade, não é Barnabé. Barnabé é o apelido que foi dado pelos apóstolos. O nome dele é José. Então, ele é José, e aí o texto diz, né, que ele foi dado o nome, o apelido pelos apóstolos de Barnabé. E ele é um exemplo positivo dentro da comunidade. Naquele tempo, ele teve, então, uma influência muito positiva entre os cristãos primitivos. E também serve de exemplo para nós, para toda pessoa que deseja seguir Jesus. O seguimento de Jesus, servir a Deus, né, é partilhar. Jesus nos ensina no Evangelho a partilhar. Ele se entrega no pão e no vinho, né, para nos dar o que
nos dá por inteiro. E em vários textos ele fala. Então, todo seguidor de Jesus, ele dá esse testemunho de partilha, pelo menos deveria dar. Né? Nós somos chamados também a partilhar. Principalmente hoje a situação, de toda época existe uma situação difícil, mas hoje a gente vê muita pobreza, muitas pessoas passando fome. Então está na hora da gente, como comunidade cristã, olhar para esse exemplo da comunidade primitiva e fazer alguma coisa em prol dos nossos irmãos, dar o testemunho nosso também de cristão. Padre Carlos, avançando um pouco, trazendo para hoje, me vem assim a percepção de que esse modelo de partilhar e colocar tudo aos pés dos apóstolos nos remonta hoje à ideia do ofertório numa celebração, que é onde cada um tira uma representação do que é seu, que é o seu valor monetário, e deposita aos pés do altar aquilo que vai servir para dividir com a misericórdia, com a igreja, com os bens, enfim, com vários segmentos da igreja, não seria isso? Vamos dizer assim, o ofertório originalmente, ele era aquilo que se trazia para ofertar diretamente a Deus como sacrifício, mas mesmo já no Antigo Testamento, entre os judeus, existiam os chamados sacrifícios de comunhão, que uma parte, então, era realmente oferecida e geralmente queimada, né, como sacrifício a Deus, e outra parte era já, às vezes, tomada pela própria pessoa que oferecia ou pelos sacerdotes para fazer uma refeição em comum. Né? Isso quando a maioria dos sacrifícios eram em alimento. Daí surge o nosso ofertório. Né? A gente sabe muito bem que na prática, a oferta que a gente faz na missa, além do pão e do vinho, mas a oferta financeira, né? Dificilmente a gente não chega a tanto que a gente consiga auxiliar de verdade, né? os que necessitam. Daí surge outra coisa que está em paralelo, não é o mesmo, mas está em paralelo, que é o dízimo. Esse também deveria ser exatamente isso, que também é uma instituição já do Antigo Testamento. E além disso, aí um pouco mais, vamos dizer assim, eficaz na sua intenção, existem algumas coletas especiais durante o ano litúrgico que são específicas, seja para o social, para assistir realmente os que necessitam, principalmente através da CNBB e do Papa, não é? E outras que são especificamente para a manutenção dos lugares santos, para a evangelização, assim por diante. E outras ocasiões tantas e tantas que a gente tem, que muitas vezes, né, alguma necessidade realmente mais pungente, a gente faz coletas especiais para aquilo especificamente, né? Então é interessante relembrar também o Deuteronômio 15:4. O Deuteronômio, essa comunidade levou muito a sério essa lei, que era um dos mandamentos, né? Uma das leis da comunidade. No meio de vocês não haverá nenhum pobre, é necessário que haja partilha. Então existia isso aí, né? No povo judeu, era uma lei que houvesse a partilha entre os judeus. Então, mas aqui o que a gente vê nessa comunidade... Não existe uma instituição dizendo que as pessoas têm que vender tudo, né, têm que pegar tudo o que tem, né, para ajudar as outras. Mas o gesto de Barnabé aí foi um gesto de generosidade. Ele foi um gesto voluntário. Né, a preocupação, né, o amor que ele tinha pelos irmãos. E que com certeza imprimiu uma característica forte naqueles seguidores, né? Sim. O que o texto coloca Barnabé como o exemplo, a gente não sabe se eram muitos mais, mas não coloca como único, né? Existe ali, os cristãos não consideravam seu, coloca no plural primeiramente e depois coloca Barnabé como exemplo. E Barnabé também, esse apelido, o texto aí fala, né? Barnabé significa filho da exortação. Consolação. Né? Ou também tem a tradução de filho da consolação, né? Porque Barnabé, ele exortava todos serem fiéis, verdadeiros fiéis a Jesus Cristo. E tem um texto mais para frente, no capítulo 11 aí de Atos, que Lucas ele vai ressaltar algumas virtudes de Barnabé também, que são as virtudes cristãs. Então ele vai falar, que é o próximo texto que a gente vai ver sobre a Antioquia, a cidade de Antioquia. Né? Que é o capítulo... Que ele vai dizer
É só para a gente ainda definir um pouquinho essas características desse personagem. Ele é um homem, né, bom, é um homem bom, né, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, essas virtudes também fizeram com que muitas pessoas aderissem à comunidade cristã e seguissem Jesus. Certo. Então, é muito bonita essa característica. Então, ele é um homem bom, ele é um homem caridoso. Vamos ver esse texto, então? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. 11. Vamos ver do versículo 19 até o 25. Até o 30. Pode ir até o 30, Sim. padre? Então tá. Então vai dizer assim: aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sirineus. Estes, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e grande foi o número daqueles que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé a Antioquia. Quando chegou e viu a graça que vinha de Deus, alegrou-se e exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com prontidão de coração, pois era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. De lá, encontrando-o, conduziu-o a Antioquia. Durante um ano inteiro conviveram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. Nós vamos ver aqui, então, o papel de Barnabé nessa formação de Saulo, Paulo, lá no início, né, padre? Perdão. Tem um texto anterior, inclusive, que talvez a gente possa ler também agora, que seria Atos 9, 26 a 28, em que antes desse momento, então, de Antioquia, que Barnabé vai em busca de Paulo para lá ajudar a comunidade a crescer, antes ele já tinha feito um outro gesto muito interessante e importante em relação a Saulo. Vai dizer assim, lá em Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Então Barnabé tomou consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como no caminho Saulo vira o Senhor, o qual lhe dirigiu a palavra, e com que intrepidez em Damasco falara no nome de Jesus. Daí por diante ia e vinha entre eles em Jerusalém, falando com intrepidez no nome do Senhor, dirigindo-se também aos helenistas, e discutia com eles, os quais, porém, projetavam tirar-lhe a vida. Tendo-o sabido, os irmãos conduziram-no até Cesareia, de lá enviando-o para Tarso. Entretanto, as igrejas gozavam de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Elas se edificavam e andavam no temor do Senhor, repletas da consolação do Espírito Santo. Esse texto completou melhor, né? Isso, né? Do que o outro que já vem em seguida. Você já pode até comentar, Padre Carlos. Já os dois. Perdão, hoje eu estou ruim da garganta. Toma um golinho de água, Padre. Já tomei. Então a gente percebe aqui, né, primeiro, Barnabé, que começa a destacar-se em Jerusalém como discípulo, ele passa a ser uma pessoa de confiança dos apóstolos, né? É enviado lá para Antioquia. Isso. Em relação a Paulo, então, chamado de Saulo ainda, ele é o que o conhece, vamos dizer assim, né? Logo depois da sua fama, quando conheceu Jesus, a sua pregação lá em Damasco mesmo, que foi o primeiro momento de Saulo, conhecedor do Senhor, né? E pregador, então, da sua ressurreição e do seu messianismo, né? E no momento em que Saulo se apresenta, vai para Jerusalém, que ele já começa a ser perseguido lá em Damasco mesmo, né? Saulo, pela sua pregação, vai para Jerusalém e a comunidade está com medo dele, como a gente ouviu aqui,
é Barnabé que toma iniciativa mais uma vez, então, né, de pegar a pessoa dele, pessoalmente ir com ele até os apóstolos, vamos dizer assim, era o salva-conduto, né, que Paulo teria para chegar até os apóstolos, a que tivesse acompanhado de alguém bem conhecido. Aliás, ele vai amargar muito tempo essa fama que ele criou de perseguidor de cristãos, por um bom né, tempo, né? Padre Carlos, Sim. porque foi terrível. Principalmente ali, exatamente onde ele exerceu essa perseguição, né? Mas a fama dele de perseguidor exatamente tinha se espalhado muito. Então, Barnabé ele foi alguém que serviu de caminho, né? de conduto para ir até os apóstolos, para fazê-lo conhecido como convertido e para então ter um pouco mais de aceitação ali em Jerusalém nesse momento. E depois, como nós vimos lá em Antioquia, né? O primeiro texto, Atos 9, disse que em Jerusalém ele começa a ser perseguido novamente, vai embora para Tarso. Na hora que o evangelho chega aos pagãos em Antioquia, Barnabé vai a Tarso, o pega então para assisti-lo, para ajudá-lo, para estar ali em missão junto aos pagãos que então começam a receber o anúncio do evangelho. E é muito significativo, nós sabemos que ali coloca, né? Pela primeira vez começaram a ser chamados de cristãos, o que significa, né, esse anúncio aos pagãos que aceitam e se torna uma comunidade muito viva também nos dons do Espírito Santo. Começa a haver então uma distinção clara entre o que era ser judeu e o que era ser cristão, né? Por isso um nome diferenciado. E a gente vê aí também, né, Ieda, esse encontro que Saulo vai ter com Jesus, então vai ser um encontro inesquecível e que vai arrastá-lo para não só recuperar o estrago que ele tinha feito na sua trajetória de grande homem que deveria levar o judaísmo à frente, com isso perseguindo a igreja recém-iniciada, o cristianismo vai ganhar esse nome mais tarde, como também ele vai ver isso aí como um propósito muito forte de abnegação. Ele vai ter que superar isso aí para poder se mostrar um homem realmente que leva a palavra de Jesus, né? Então, esse processo de conversão de Saulo, né, porque até então, depois do capítulo 13, né, era a primeira viagem missionária que ele passa a ser chamado por Paulo, né, quando ele vai ser enviado em missão. Agora aqui é interessante porque ele era um perseguidor da igreja. Né? Passa a ser perseguido. E passa a ser perseguido. E Barnabé dá um voto de confiança para ele. Então, só pode ter sido um homem bom que acreditava Espírito, né? nas pessoas, que acreditava que a pessoa, apesar de errar, né, apesar de ter seus erros, tem a capacidade de mudança. Então, Barnabé é essa pessoa, né, que dá um voto de confiança para Saulo. Né? E aí ele faz essa ponte mesmo, ele apresenta, por causa de Barnabé, os apóstolos acolhem Saulo na comunidade. Exatamente. E aí, então, no texto lá de Antioquia, Antioquia é uma das cidades mais importantes do Império Romano, junto com Roma e Alexandria. Vai ser um polo fortíssimo dos cristãos. Né? Vai ser uma comunidade cristã, igual o padre Carlos falou, que vai, aos poucos, se desvencilhando, tendo as suas próprias características. Não mais aquela característica centrada no judaísmo, mas centrada no cristianismo, em Jesus Cristo. Né? Então, aí o que acontece? Barnabé, ele vai ser um líder nessa comunidade, é uma pessoa, né, que tem toda a confiança dos apóstolos, dos discípulos, e aí ele é enviado para essa comunidade de Antioquia. Chamado, né, conduzido por Barnabé. Para liderar. Ele vai lá para fazer um trabalho de evangelização, para ter alguém, né, representante da comunidade de Jerusalém. Então não perde o vínculo. Né? Essa comunidade de Antioquia é uma nova igreja, né, que está vinculada à igreja mãe de Jerusalém. E aí ele passa com Saulo, chama Saulo para ajudar na evangelização, na missão, na organização da comunidade, e ele fica, aí o texto fala, né, que ele trabalhou ali por um ano
né, junto com Paulo naquela comunidade de Antioquia. Certamente informando, né? É interessante porque eles eram pagãos que aceitam o evangelho, mas eles tinham que ter um processo grande de evangelização juntamente com o conhecimento também do Antigo Testamento, das suas instituições, porque como é que você fala de Jesus, né, aos pagãos se eles não sabem o que seria a noção do pecado, etc e tal, né? Então, também tinham que ser instruídos em muitas coisas do Antigo Testamento. Então, eu acho, só para a gente tá. terminar, Ana, eu acho importante nesse texto que fala de Antioquia, que veja bem, né, são os judeus de Jerusalém que na perseguição e na morte de Estevão, né, fogem, né, desse momento, chegam nessa região, aí cita que são cipriotas e de Cirene. Vejam bem que eles é que tomam essa iniciativa da evangelização dos pagãos, e no caso Barnabé era um cipriota também. Então é mais uma coisa, entre outras, que já foi colocado no texto, bom, cheio do Espírito Santo, né, que o torna apto nesse momento a ir lá conhecer o que está acontecendo, porque está acontecendo com concidadãos dele que tiveram essa abertura de anunciar aos pagãos, e ele estaria também mais aberto a não achar um escândalo, digamos assim, que poderia ser esse o caminho, né, como foi, de fato, depois na história, teve que ser superado paulatinamente, mas ele estava bem preparado para ser alguém que pudesse ver aquela situação e fazer um discernimento bom. Vemos surgir aí um grande líder de comunidade, né? Que vai depois também apontar um outro personagem, nós já vamos falar daqui a pouquinho, no segundo bloco. Por isso eu peço que você aguarde só um instante e já voltamos. Então, queridos, voltamos. Estamos aqui estudando, conhecendo um pouco mais hoje sobre Barnabé, este homem enviado por Deus, cheio do Espírito Santo, que vai ser a ponte entre Paulo e as comunidades existentes na ilha de Chipre. E depois avante com o que ele prossegue na sua proposta de evangelização. Então eu vou pedir que vocês aí abram agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ler rapidamente do versículo 1 até o 5, que vai dizer: havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiros de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram-nos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram até Seleucia, de onde navegaram para Chipre. Então, aqui a gente vê, padre, parece que já o Espírito Santo conduzindo, conforme seu desejo, essa expansão da missão de Saulo e junto com Barnabé, né? Isso, aí vejam bem, né? Quando vai falar de o Espírito Santo que manda separar para uma missão mais ampla, saindo dali da igreja de Antioquia, a gente vê logo, né? Quando faz essa lista de profetas e doutores, o primeiro nomeado, Barnabé, né? Então ele era o líder ali da comunidade nesse momento. Simão, Lúcio, Cirineu, Manaém e Saulo, que aparece por último nessa pequena lista. Então veja bem que toda essa primeira, que chamamos de viagem, né? Essa primeira expedição missionária, o líder é Barnabé e Saulo, com ele escolhido e enviado, é assistente de Barnabé. Depois vai mudar a coisa, né? Mais para frente. Então é um momento crucial. A gente falou anteriormente, quando o evangelho começa a ser anunciado aos pagãos, ali forma-se uma comunidade dos cristãos que começam a separar-se do judaísmo, e assim como Jerusalém permanece a igreja mãe e permanece o centro
dos cristãos que eram judeus, a gente pode dizer, conservando a comunhão, sem dúvida, com Roma, Antioquia é que se torna o centro da expansão do cristianismo entre os pagãos. Recordando, claro, mais uma vez, como a gente já sabe, Saulo, quando conhece Jesus e inicia todo o seu processo, ele tem a plena consciência do próprio Senhor que ele foi enviado aos pagãos, né? Mais um motivo pelo qual Barnabé, que já conhecia Saulo, quando acontece o anúncio aos pagãos em Antioquia, vai buscá-lo, né? Já sabe da sua missão recebida diretamente do Senhor para evangelizar pagãos, né? Então nós temos aí esse momento muito importante, onde a expansão da igreja entre os pagãos, entre os chamados gregos, né, nesses textos, começa a sua grande expansão pelo mundo e vai ter primeiro Barnabé, depois Saulo, como grandes arautos, né? Agora vamos ler o versículo 5 ali, né? Que temos também outra coisa interessante para a gente comentar. Então, chegados a Salamina, puseram-se a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Mais um que estava junto com eles. E esse João vem ser quem? Então vamos ver quem que é esse João, que é bastante interessante para nós conhecermos. É outra pessoa de destaque para nós. Podemos ler então, voltando um pouquinho para trás, Atos 12, versículo 12, e depois Atos 12, versículo 25. Atos 12, 12, vai estar então, dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, o que tem o cognome de Marcos. O apelido de Marcos. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. Depois 12, 25. 12, 25. Quanto a Barnabé e Saulo, depois de se terem desempenhado do seu ministério em Jerusalém, regressaram, levando consigo João, cognominado Marcos. Marcos, que é esse então que nós encontramos ali no capítulo 5 como assistente de Barnabé e de Saulo, né? Então, nessa primeira missão missionária. João Marcos, então. João Marcos, o nome dele é João, como foi bem dito aí, Isso. ou apelidado de Marcos, que vai ser o evangelista. que vai ser o nosso evangelista Marcos. Aquele que vai escrever o primeiro evangelho que nós temos, né? Daí nós temos uma série de informações fora da própria Bíblia, de que ele estaria próximo de Paulo durante um tempo, depois estaria tido muito próximo de Pedro, de onde ele teria tido as maiores informações a respeito de Jesus, do qual então ele vai ser o autor ou o inspirador do primeiro evangelho nosso, né? Então é muito interessante o primeiro texto que você leu, só para a gente botar um pouco, contextualizar um pouco. Atos 12, 12 está falando de Pedro, né, que estivera preso, foi libertado miraculosamente, e no momento que ele sai da prisão, ele vai para essa casa de Maria, que era a mãe de João, né? E alguns se supõem, embora não haja certeza, mas se supõe com bastante segurança, que essa casa, então, que Pedro se dirige, de Maria, teria sido também a casa onde Jesus teria celebrado a ceia pascal com os seus discípulos antes da paixão, lá em Jerusalém, veja bem, né? Em Jerusalém que acontece isso. E que provavelmente, portanto, também seria a casa onde aconteceu o Pentecostes. Que seria o que nós chamamos de cenáculo, né? Seria nessa casa de Maria, mãe de João Marcos, que é o evangelista nosso. Então, ele está em Jerusalém, nesses momentos todos, né, do início do evangelho, logo a paixão de Jesus, provavelmente, e o Pentecostes, o início da comunidade cristã, e depois, então, nós lemos, né, em 12, 25, que Barnabé e Saulo, eles vão numa ocasião ali a Jerusalém, levando uma coleta para a comunidade de Jerusalém. A gente viu que dividiam as coisas, de repente acabou o que tinha para vender. Eles já começaram a passar necessidade, a comunidade cristã de Jerusalém, e eles fazem lá uma coleta de Antioquia, tudo, para levar a Jerusalém. E nessa ocasião, então, trazem aí já chamado João Marcos consigo e o levam nessa primeira viagem missionária.
Uhum. Eu tenho aqui, Eda, anotado, já acho que de programas antigos, que João Marcos é sobrinho de Barnabé. Então, João Marcos, ele tem o DNA cristão, né? Vamos dizer assim. Porque Sim. toda a família de João Marcos, a começar pela sua mãe, né? Eram todos seguidores, todos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Tanto que Jesus, né, ele celebrou a última ceia na casa da Maria, mãe de João Marcos, que é o Marcos Evangelista, né? E também ele instituiu a Eucaristia. Era uma casa que estava em Jerusalém. A primeira comunidade cristã, então, ela nasce na casa de João Marcos. Então, Jesus, ele era conhecido por toda a família de João Marcos. Ele era acolhido na família, né? Era a casa de João Marcos, era a casa de Jesus. Uhum. Porém, ele não é apóstolo, o evangelista. Ele é discípulo. Certo. Né? No texto dele, do Evangelho de Marcos, ele aparece... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando Jesus é preso, né, no Horto das Oliveiras. Então, aparece um jovem. Qual que é a passagem aí, padre? Vamos ver aqui. 14. Enrolado num lençol. Assim que Jesus é preso, todos abandonam Jesus. E aí só Marcos nos informa que existe um jovem naquele momento, né, que ele está enrolado somente com o lençol. Uhum. E aí tentam prender ele, e no momento que prendem, ele larga o lençol e foge. Como se ele tivesse saído às pressas de casa para tentar entender o que estava acontecendo com a prisão de Jesus. Talvez fosse isso, por isso ele está com aquele lençol enrolado. Ele frisa bem essa atitude dele, ao narrar isso, quer dizer que o quê? Que a debandada foi geral do grupo. Exato. Inclusive, o medo, né? ele que estava lá, que era jovem, ele largou tudo. A única coisa que ele tinha, estava nu, pelo jeito. Isso, né? A única coisa que vestia, que cobria ele, era o lençol. E esse jovem, ele larga o lençol e foge. Também. Está em Marcos 14, Marcos versículos 14, 50, 51, 50, 52. Aqui, Isso. aquela cena clássica, né? Não só aqui, mas assim, quando vem os guardas prendem Jesus, todo mundo saiu correndo, né, para não ser preso. E esse jovem aparece aqui. A gente não tem o nome de João Marcos aqui, mas como esse detalhe só aparece aqui no Evangelho, então se supõe que seria ele mesmo, né? Uhum. Vamos dizer assim, estar enrolado num lençol não seria nenhuma novidade, porque não é uma túnica propriamente dito, mas é uma vestimenta muito parecida com a veste grega. O que chama atenção é que na hora que o agarro ele solta e vai embora, né? Não tem mangas e tal, né? Seria mais um estilo meio grego, digamos assim, né? Então fica esse detalhe sui generis curioso aqui. aí, Curioso, né? sem E além dúvida. disso, né? João Marcos, ele é sobrinho, ele é primo de Barnabé, né? Então, aonde tudo começou, ele é discípulo de Pedro primeiro, né? Ele acompanha toda a pregação de Pedro em Roma, acompanha Paulo, também martírio de Pedro e Paulo, e ele vai escrever a sua obra a partir daquilo que ele viu Pedro fazer e ouviu de Pedro, né? É Colossenses 4. Colossenses. Que é tanto papel aqui. 4:10, onde fala do parentesco primo. dele com Barnabé. De Barnabé. Então, o que a gente tem, né, aqui, Barnabé nasce em Chipre, mas a família dele seria provavelmente originária, ou parte da família, né, originária em Jerusalém, e ele volta a morar em Jerusalém, como já falamos, né? Então, Colossenses 4:10. Então, ele está na prisão, né? Paulo está preso, e aí ele pede para que Marcos, né, para que Barnabé, né? Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, né? Que estariam assistindo Paulo nesse momento, então, que ele escreve a carta, possivelmente preso, como foi colocado pela Ieda, tá? Ok. Então, e esse personagem João Marcos, ele vai acompanhar a missão de Barnabé e de Paulo, né? Começa uma nova etapa, então, aí depois desse envio de Antioquia, o evangelho, então, ele vai se expandir em ambiente pagão. Então, a comunidade aqui no 13:1 que você leu,
A gente fala, essa comunidade de Antioquia, ela já está estruturada, tanto que tem aí profetas, mestres, né, na Antioquia. E aí ele cita Barnabé, Simeão, né, o Lúcio, Manaém. Então, essa comunidade já está estruturada. Então, um certo dia eles estavam em oração, em jejum, e eles falam assim, que foi uma decisão coletiva, não foi uma decisão, por exemplo, de Paulo e de Barnabé. Nós não vamos sair para evangelizar. Não, eles estão em unidade com a igreja, com a comunidade cristã de Antioquia. E essa comunidade é que envia. Aí eles falam que é o Espírito Santo, né, que envia, que escolhe eles. Aí a gente vê para a primeira viagem missionária que eles vão fazer em ambiente pagão. E aí vai acompanhar Barnabé e Saulo. Até então Barnabé lidera. Ele é o chefe da comunidade, um dos chefes, né, é liderança da comunidade de Antioquia. Paulo vai nessa primeira viagem e também João Marcos. Eles vão para Chipre, né? Chipre, aquela ilha terra natal do Barnabé. Terra natal de Barnabé, maioria de gregos, né? Uma minoria de judeus que existem nessa ilha. Mas existe aí então não se tem, a Bíblia não cita qual foi o motivo que o João Marcos também fugiu da missão. Meu é um Deus fujão. Na hora do aperto ele corre, mas na hora, no final aí, que é com toda a paciência de Barnabé e de Paulo, ele vai se tornar assim muito importante e corajoso e vai nos deixar a obra-prima do Evangelho. Mas aí ele vai dizer que também nessa primeira viagem missionária, no capítulo 13, né, ele vai... João Marcos também João Marcos abandona a missão. Atos 13, 13. Atos 13, se quiser 13. ler. Aí não se sabe por quê. Aí na segunda viagem missionária, Barnabé ele quer levar João Marcos e Paulo não aceita. Paulo é mais duro na sua missão, né? Barnabé já é mais flexível. E aí ele não aceita. E então Barnabé e João Marcos separa de Paulo. E Paulo aí escolhe então Silas e Timóteo para fazer a segunda viagem missionária, né? E aí então a questão do conflito. O que é que pode ter acontecido para que Barnabé fugisse? Barnabé não, que Marcos fugisse na primeira viagem missionária. Em Gálatas 2, a gente pode até pegar o texto aí, na carta de São Paulo, ele fala... Não, primeiro, Paulo critica. Dá licença, primeiro vamos ler Atos 13, 13. Tá, eu já estou com ele separado aqui. Isso, faz favor. Que vai dizer, de Pafos, onde embarcaram Paulo e seus companheiros, alcançaram Perge, na Panfilha. Quanto a João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. No meio da expedição missionária, ele volta para Jerusalém sem haver explicação aí no caso, né? Depois, Atos 15, por favor, 36 a 41. 15, de 36 onde acontece, então, a 41. já para iniciar a segunda expedição missionária. De 36 a 41. Tá. Depois de alguns dias disso, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora a visitar os irmãos por todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Mas Barnabé queria levar consigo também João, cognominado Marcos, enquanto Paulo exigia que não se levasse aquele que os deixara desde a Panfilha e não os acompanhara no trabalho. A irritação tornou-se tal que eles se separaram um do outro. Barnabé, pois, tomando Marcos consigo, embarcou para Chipre. Outra vez. Quanto a Paulo, brigaram mesmo, né? Escolheu Silas e partiu, recomendado a graça de Deus pelos irmãos. É isso que você falou, né? Isso. Então e agora existe então o texto uma questão aí, né, em Gálatas, que Paulo relata que ele criticou duramente Pedro, né? E até Barnabé caiu, porque ficou do lado de Pedro nessa questão. E aí, seria um desses motivos que Marcos fugiu na primeira viagem missionária. Então, o que acontece? Pedro foi visitar Antioquia, e enquanto o pessoal da turma do Tiago, enquanto os judeus cristãos
né, não estavam presentes, ele sentava na mesa, comia com os pagãos. Quando chegou a turma de Tiago, em Antioquia, Pedro, ele não comia, se afastava até Barnabé caiu na hipocrisia, que Paulo vai chamar, vai puxar a orelha de Pedro duramente, dizendo que ele está agindo, que ele sendo judeu, está agindo como um pagão, né? Está agindo com hipocrisia. E então, uma das causas do abandono da primeira viagem de Marcos pode ter sido que Paulo, ele não era de acordo com que, da forma com que Paulo estava evangelizando os pagãos, entendeu? Então, um dos motivos seria esse. Gálatas 2,13, se quiser fazer a leitura. Gálatas 2,13, já está na mão, vai dizer: os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, porque forças os gentios a viverem, porque forças os judeus a viverem como judeus, os gentios a viverem como judeus? Então o conflito é com Pedro, mas que Barnabé também toma a mesma atitude de Pedro, que Paulo não aprova de modo algum, né? Que está agindo de um momento, comendo com os pagãos, o que era proibido aos judeus, e de repente, na hora que chegam o pessoal mais conservador de Jerusalém, deixa de fazer isso, né? E Paulo, a carta aos Gálatas, a gente a estuda, a lê melhor, a grande discussão ali era o quê? Que exatamente na Galácia, né, nessa comunidade cristã, composta na grande maioria de pagãos, eles vivem já a independência, digamos assim, dos preceitos da lei judaica, o que não faziam os judeus convertidos, eles continuam a observar a lei judaica na sua maioria, mas de repente então voltam para trás. Paulo, ele está louco da vida, porque chega esse pessoal de Jerusalém, assim como tinha chegado em Antioquia, onde aconteceu essa discussão, essa reprimenda, né, a Pedro e a Barnabé. Lá na Galácia também queriam impor aos pagãos novamente a observância judaica, e isso ele não aceita de modo algum, já entendendo que a mensagem do Evangelho, ou seja, o cristianismo, não é mais o judaísmo, né? E não deve voltar atrás ao judaísmo. Então essa discussão, esse conflito, né, entre cristãos que eram judeus, que continuam a observar a lei de Moisés, e cristãos que não eram judeus, que em Atos 15, né, a gente acho que vai ler ainda alguma coisa, se der tempo, vão discutir esse tema, né, se todos os cristãos provindos do paganismo seriam obrigados ou não a observar a lei mosaica. Então aqui foi uma discussão que houve também com Barnabé, né, Pedro e Barnabé, que pode ter causado também a separação, não apenas a pessoa de João Marcos ali, o seu abandono e querer levar de novo e Paulo não aceitar e assim por diante. Pode ter também essa causa. Então, parece-me que fica muito claro que Barnabé, quando se junta a Paulo e o leva às comunidades cristãs nascentes, era premente a ideia de que evangelizar era preciso, fazer o querigma, fazer o anúncio da palavra de Jesus, isso era algo indiscutível. E as comunidades estavam inflamadas dessa ideia, porque eles viviam, parece, de manhã, de tarde, de noite, vivendo esse anúncio, né? Essa novidade aquecia o coração, até que eles decidiram que precisavam levar essa boa nova também aos pagãos, sair do ciclo daquela comunidade que já aceitava Jesus e partir para pessoas novas que não conheciam nada de Jesus. Aí é que começa um novo conflito, que é o método de como vão levar o querigma aos pagãos. Isso. Que não fosse contaminada pelas ideias judaicas, que é como eles viviam. Alguns que eram de origem judaicas viviam atrelados ainda aos mandamentos judaicos.
Já as comunidades pagãs tinham uma facilidade maior de aceitar o cristianismo sem as imposições das leis judaicas. Aí é onde entra o conflito entre Paulo, Barnabé e as suas comunidades e aqueles que os seguiram na viagem. As comunidades primitivas, as comunidades cristãs, né, nesse processo de evangelização, da viagem missionária, então o Paulo ele é o anunciador, o missionário dos pagãos. Ele vai e aí existe muito conflito dentro das comunidades cristãs nos primeiros séculos, justamente para isso, para clarear o que é do cristianismo e o que é do judaísmo. Certo. Então, alguns judeus cristãos, até eles chegarem a um ponto que nós temos hoje a clareza do que é o cristianismo, né, teve muitos conflitos dentro da comunidade, porque mesmo os cristãos judeus, eles chegavam na comunidade dizendo que os pagãos não seriam salvos se eles não se circuncidassem. A questão de circuncisão foi uma polêmica grande, né? Que era Entre o símbolo de Pedro e pertencer Paulo. ao povo de Deus. A Exatamente. questão do concílio de Jerusalém aí que fica. Também. Né, eles não ficam obrigados à circuncisão e nem às prescrições, né, da lei mosaica. Então, existe realmente esses conflitos, aos poucos, vai clareando realmente o que é do cristianismo e o que é do judaísmo. Sabe o que me vem? Somente assim, Tá, ler depois os do senhor eu primeiros... vou falar uma imagem que me veio à mente Só os primeiros aqui. versículos, para a gente encerrar, né? Os primeiros versículos do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, então, onde vai tratar depois todo esse capítulo a respeito dessa questão, né? Alguns que desceram da Judéia ensinavam os irmãos que se não se circuncidassem segundo o costume mosaico, não poderiam salvar-se. Isso em Antioquia. Isso provocou forte oposição de Paulo e Barnabé e uma discussão entre eles, de modo que se decidiu que Paulo e Barnabé, com alguns outros, iriam a Jerusalém para tratar do assunto com os apóstolos e os anciãos. E daí, né, o E é a desenvolvimento segunda dessa vez discussão. que Paulo vai em Jerusalém com Barnabé, Isso. para resolver estas questões de Certo. doutrina. Certo. Né? E aí os pagãos não ficam obrigados, né, para ser cristão precisa ser judeu? Precisa ter a circuncisão? Precisa seguir todas as prescrições judaicas? Então aí fica decidido no conselho que não, né? Que para a salvação, o que é necessário de acordo com São Paulo? A fé em Jesus Cristo e uma vida guiada pelo Espírito Santo. Né? Então, é muito bonita essa parte da história da igreja. A gente, ao falar desses personagens, a gente está voltando às raízes primitivas da igreja cristã, né, da nossa igreja. E dá para entender que nada surgiu assim prontinho. Tudo foi se adaptando, foi sendo discutido, foi sendo aprendido, foi sendo entendido para que se formasse essa igreja sólida que nós temos hoje, Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a qual todos nós fazemos parte. E pedimos que você continue ligado no nosso programa Páginas da Bíblia, para que assim, você conhecendo, você possa aumentar cada vez mais a sua fé. A fé está intimamente ligada ao estudo e ao conhecimento. Se você clarear isso dentro de você, no entendimento racional, o coração vai aceitar de forma muito melhor. Então, pedimos que estejam conosco no nosso próximo programa. Quero desde já agradecer nossos mestres aqui que nos conduziram nesse entendimento e dizendo que sem ela nada fazemos. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Então...